Essas ofertas. Sou antes da criação, eu sou antes de Abraão, eu sou o princípio, sou o fim, sou aquele que falei, ó cansado e oprimido, vinde a mim. Eu sou o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares. Sou a rosa de Saron, sou a rosa de Saron, o escolhido entre os milhares, a estrela da manhã. Eu sou lírio dos vales, enviado aos judeus, eu fui rejeitado pelos meus, eu endureci os corações, pois queria salvar toda raça, todo povo, cada tribo e nação. Eu sou o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares. Sou a rosa de Saron, sou a rosa de Saron, o escolhido entre os milhares, a estrela da manhã. Eu sou lírio dos vales, encontrei com Saulo, eu mudei seu nome a Paulo, eu visitei a cabana quando nasceu o Elias prometido, o profeta William Branham. Eu sou o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares.
because that we are a nation. So, mas, no entanto, tomamos estas coisas e pensamos que somente porque somos uma nação, Ahab and all of Israel in that day had taken things for granted that everything was all right. assim fez Acabe a todo Israel naquele dia. Pensaram que porque o material ia bem, tudo estava bem. Priests and preachers had tried to tell him all is well, everything's just fine. But they had one. Seus sacerdotes e pregadores tinham tentado dizer-lhes: tudo está bem, tudo está perfeito, está simplesmente perfeito. Mas eles tinham um que levantava sua voz. He cried out against the wrong thing. Sua voz ele levantava contra as coisas erradas. Because this one knows that a holy God could not be satisfied with modern trends of an unholy religion. Porém, ele sabia que um Deus santo não poderia estar satisfeito com uma moderna religião profana. So does the God of heaven remain the same today? Assim é como o Deus do céu permanece o mesmo hoje. All of our efforts and big things that we're trying to do, God will never be pleased outside of an entire sanctified life before Him. E todos os nossos esforços e grandes projetos que estamos tratando de fazer, Deus nunca estará satisfeito fora de uma vida toda santificada perante Ele. We might build schools and shrines and tabernacles. We might have organizations. Podemos construir escolas, santuários, tabernáculos, podemos ter organizações. Great things, but yet God won't be satisfied until the human soul becomes a sanctified. Podemos fazer grandes coisas, mas ainda assim Deus não estará satisfeito enquanto a alma humana não for santificada. On the altar of God, consecrated for the works of God, and you don't find that no more. Sobre o altar de Deus, consagrada para a obra de Deus, e você não encontra mais aquilo. You find our prayer meetings are so weak. Just about a minute of prayer, jump into bed. Você poderá notar como nossos cultos de oração estão simplesmente debilitados. E só um minuto de oração, pulamos na cama. We find out that happens about once or twice a day. Encontramos que isto acontece uma ou duas vezes por dia. When all of us are guilty. Quando todos somos culpados. Our nation morally is decaying. A moral da nação tem caído. We've got Billy Grahams and Oral Robertses everywhere. Temos pregadores como Billy Graham. Senhor Jesus, humildemente, Pai, estamos aqui na Tua casa, buscando de Deus ajuda, socorro, a misericórdia, para, ó Deus, ser melhores cristãos. Precisamos muito do Senhor, Pai, em nossas vidas, em todos os ângulos de nossas vidas.
Nós não queremos ser mundanos, Pai, pecadores mundanos. Nós queremos ser cristãos de verdade. Acabamos de ouvir estas palavras do teu profeta. A moral da nação está caída. Por quê? Porque o homem saiu dos trilhos de Deus. Perdoa-nos e ajude-nos a reajustar nossas vidas com Deus, com sua palavra. Lava-nos com teu sangue de toda mancha, regenera-nos e ajude-nos e abençoa-nos nesta manhã, Jesus. Abre os céus, fala conosco. O Senhor sabe individualmente a necessidade que temos. Cada um chega aqui com uma carência, Pai. Uns de um jeito, outros de outro. Mas a verdade é que todos nós precisamos do socorro de Deus, da ajuda de Deus. Uns é na área material, outros na área conjugal, outros na área social, outros de outras formas. Mas a verdade é que todos necessitamos do Senhor. A vida é tão curta, Pai. Queremos escrever nossa história durante a vida, mas uma história bonita, uma história de vencedores. Ajuda-nos com o perdão de nossos pecados, te pedimos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Bom dia com Jesus, irmãos. Senhor Jesus, acrescente a nossa fé. Viemos aqui para buscar mais de Deus, fagulhas, misericórdias, amor divino. Precisamos muito dele. Nós vamos ter em primeiro lugar a memória da vida do irmão Luiz Paulo. Deus o recolheu esta semana para o lar. O irmão Luiz Paulo era um de nossos anciãos aqui na igreja e Deus o recolheu para o lar. Estamos lá com a foto dele. Foi o último culto, penúltimo domingo, não é? Penúltimo domingo à noite. Pregamos sobre o tema ressurreição. Ressurreição. E por incrível que pareça, citamos o nome dele. Ele estava bem ali assentado. E aquilo teve um sentido muito grande para ele, não é? Vamos então ter um minuto de silêncio, ouvir o que foi falado naquele culto. Vamos ficar de pé em memória do irmão Luiz Paulo. Pode soltar aí, irmão. Quando da ressurreição, vamos levantar esse velho corpo sujeito a dores, enfermidades, de novo. Se for ressuscitado, compensa crer no Evangelho. Esse corpo em corrupção. Você tem que saber, irmã e irmão, que esse corpo que você tem, ele é um corpo de corrupção. Ele vai, é pó, e ao pó volta. Você semeia ele, mas não levantará ele em decomposição, em corrupção, não. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. E Pai, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão como? Ei, amém. Ressuscitarão jovens em corpos incorruptíveis, sem nenhuma doença. Oh, irmão Luiz Paulo, isso anima, não anima? Anima, encoraja. O irmão Luiz Paulo já está com quase 80, né? Quase 80 anos de idade. Isso encoraja, faz do senhor um menininho de novo, faz um jovem.
Aqui está sua esposa, irmã Martina, seu filho, sua nora, aqui nos primeiros bancos. Deixa a foto dele lá no vídeo, irmãos, aí do estúdio. Foto, a imagem do irmão Luiz. Ele saiu da vida, dessa vida natural, e entrou na vida eterna. Um corpo que nunca mais se decomporá. O sepultamento dele será daqui a pouco, às 11h30, ali no Gama. Mas será o sepultamento desse velho corpo. Ele já está em um novo corpo do lado de lá. O Evangelho nos dá essa garantia. Por isso temos essa tamanha segurança. Paulo falou isso em 2 Coríntios capítulo 5, quando esse corpo terrestre se desfizer. Temos de Deus um corpo não feito por mãos humanas, mas pelas mãos eternas de Deus. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela vida do irmão Luiz Paulo Correia. Ele foi um crente de verdade. Ele abraçou a sua palavra em seu coração, com toda a sua alma. Obrigado por vidas como a do irmão Luiz Paulo. E agora o Senhor chamou para o lar. Console o coração da irmã Martina, sua esposa, seus filhos. Console o coração de sua família e de todos nós. Que possamos estar naquela expectativa também do nosso dia, quando iremos encontrá-lo com ele, com os demais santos que partiram durante as eras. Estaremos do lado de lá para sempre, eternamente, eternamente. Ajude-nos a lutar para não sair da palavra, para estarmos do lado de lá, que é o maior objetivo que um ser humano possa ter aqui. É visar isto, focar isto, Pai. Em nome de Jesus, agradecemos pela vida do irmão Luiz Paulo. Pedimos o consolo do céu sobre todos que ficam, em nome de Jesus. Amém, amém. Assentai-vos, irmãos. Deus console a irmã Martina, seus filhos estão aqui. Nós vamos agora dedicar a criança Maria Eduarda Borba de Souza. Ela será dedicada, eu pediria aos pais trazê-la. É um presente que Deus dá aos pais. É um filho. Um filho ajuda muito no casamento, une o lar. Um filho é um presente especial de Deus para a família. Deus confia a família. Um Elias, Pititica, irmã, um presente de Deus. O senhor quer agradecer? Pai bendito, aqui está, Senhor, o presente, mais um presente que o Senhor me deu. Jesus. Deus, com grande pesar, com grande temor, eu venho até a tua presença, Senhor. Pai. Dedicar a minha filha, Pai. Aceita, Pai. Deus, eu creio que no futuro ela servirá a Ti, Deus, com todo o seu coração. Oh, Jesus. Que aquele mesmo anjo que eu vi quando eu era apenas uma criança acompanhe em toda a sua vida, Deus. Sim, Senhor. Que o Senhor venha estar com ela em tudo que ela venha fazer. Cristo, Pai. Que o Senhor livre-a da morte prematura. Jesus Cristo. Que o Senhor livre-a de qualquer doença, de qualquer mal. Senhor. Deus, o desejo de todo pai é ver um filho crescer no teu caminho. Verdade, Pai. E Senhor, atende esse meu desejo, Pai. Sim, Senhor. Senhor, guie minha filha. Que o Senhor Jesus possa Cristo. tomar conta totalmente da vida dela, Pai. Deus querido, anime-a no que for correto e desanime-a no que for incorreto. Sim, Senhor.
Deus, também eu me dedico, Senhor, a cuidar da minha filha e trazê-la, Senhor, para a tua casa. Perdoa os meus pecados, Senhor. E eu também me dedico. Maria Eduarda, você está dedicada para a obra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Irmã Kellen, presente que Deus dá para a irmã. Pequena Maria Eduarda, agradeça. Senhor, não tenho nem como te agradecer. Aleluia. Obrigada, Senhor, Pai, por ter me dado mais uma bênção. Jesus. Abençoa a minha pequena, Senhor. Sim, Senhor. Esteja com ela, Deus. Sim, Senhor. Cada passo de sua vida. Sim, Senhor. Abençoa eu e meu esposo a criá-la em teu caminho, Senhor. Sim, Pai. Me ensina a educá-la, Senhor. Eterno. Dê-me sabedoria, Senhor. Sim, Senhor. Bons exemplos, meu Deus. Sim, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Sim, abençoa o meu lar, Senhor. Sim, Senhor. Estou muito feliz, Senhor. Sim, Senhor. Obrigada, Deus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, dos braços destes pais, vem para os meus braços a pequena Maria Eduarda Borba de Souza. Dos meus braços eu transfiro para os teus braços. Pai, é o desejo de seus pais, que ela cresça sadia no corpo, no espírito e na alma. Dê a ela, Pai, a proteção do anjo do Senhor. Se houver tempo dela crescer, que cresça uma moça sadia, cheia do temor de Deus. Não deixe o mundo marcá-la, mas que o Senhor possa marcar a sua alma com a tua palavra, com o teu Espírito Santo. Nós a entregamos a ti, dedicamos a ti, juntamente com a fé desses pais e de toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Parabéns, irmão. Deus te abençoe. Parabéns, Deus te abençoe. Parabéns, Deus te abençoe. Bênçãos na cruz, aos pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Amém. Nós temos uma perguntinha. Bom dia com Jesus, pastor. Pastor, domingo atrasado foi pregado sobre haver eventos para os jovens, para os casais, para as crianças, e foi proposto que houvesse também para as pessoas separadas, divorciadas. O senhor respondeu que não, porque não há apoio bíblico para isto. Separação, amém. Concordo, seria muito estranho mesmo. Mas a questão é que nós que infelizmente estamos nesta condição, não nos encaixamos em nenhum dos grupos, e isso nos deixa triste, pois é muito constrangedor estar entre os jovens, sendo que já fomos casados, e estar entre os casais também é constrangedor, sendo que não temos par. O que fazer, pastor? É uma marca, não é? É uma marca, é uma cicatriz que fica. É uma cicatriz que fica, eu entendo perfeitamente que dói, não é? Essa cicatriz nunca apaga. Mas eu aconselharia, você fique entre os jovens. Eu creio que não teria um melhor conselheiro para os jovens do que você, que teve essa marca, essa cicatriz da separação do seu casamento.
Para as moças não teriam a melhor conselheira do que você, para os rapazes não teriam um melhor conselheiro do que você. Fique entre os jovens, reunião dos jovens. Eu creio que desde que você esteja cheio do Espírito Santo, o problema é que não pode estar sem o Espírito Santo, senão você vai agir como um aproveitador, uma aproveitadora, porque quem já teve experiência de casado é diferente de quem nunca teve experiência, não tem mente virgem mais em relação à vida conjugal. Mas é por isto que você deve sentir mais responsabilizado, responsabilizada, e tornar-se uma bênção para os jovens. Associa-te com os jovens, irmãs com as moças, os rapazes com os rapazes, os irmãos com os rapazes, nesse bom sentido, sendo um conselheiro. Quando você ver eles sendo tentados a dar passos errados, ninguém melhor do que você para dizer: olha, não faça assim, porque eu fiz e me dei mal. Não haja assim, porque eu agi assim e me dei mal. Então não tem um melhor conselheiro do que aquele que tem experiência própria da coisa, não é? Experiência própria. Você vai falar de sua experiência própria de acidente na vida conjugal. Então sinta à vontade. Eu sei que cicatriz fica, mas sinta à vontade no meio dos jovens, no meio dos jovens. É doído ouvir isto, dói na gente. A gente não é de ferro para não ter sentimento. A gente é humano e cada colocação desta dói, porque são frutos de acidente na vida conjugal. Eu anotei, quando essa pergunta eu peguei lá na caixinha, me doeu tanto. Eu anotei, inclusive, se você pode ouvir a fita de sexta-feira passada, antes de ontem, do casamento, foi falado sobre 5 linguajares de expressão de amor, 5 linguajares, 5 maneiras de expressar amor. Às vezes uma pessoa, um cônjuge, exige uma maneira de expressão, outro já exige outra maneira de expressão, outro já não liga muito com aquela nem com aquela, já exige outra maneira. Então, o cônjuge, tanto ele quanto ela, deve descobrir a maneira que ela necessita da expressão do seu amor. Nós falamos de 5, vocês lembram? Eu sei que uma é trabalho, como é que é? Vocês anotaram aí? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade seria estar juntos fisicamente e em espírito. Porque muitas vezes ele diz: eu tenho tempo, chego do trabalho, sento no sofá, ligo a televisão, ou ligo o vídeo, vamos assistir uma pregação ou um hinos, e ela ao lado, temos tempo de qualidade, sentado assistindo. Não, você não está dedicando aquele tempo a ela, você está dedicando ao vídeo, ao que está passando na tela. Se ela falar, você fala: fica caladinha, eu estou assistindo. Isso não é tempo de qualidade. Não é? Tempo de qualidade é desligar os aparelhos. Isso não exige 1 hora, 2 horas. Meia hora por dia já é tempo de qualidade. É bom demais ser ouvido. E uma coisa dentro desse tempo de qualidade é o diálogo. Diálogo. Existe maridos, não é só mulher, não é só mulher. Existe marido que sente-se marginalizado dentro de casa por falta de diálogo. Diálogo da esposa com ele, diálogo dos filhos com ele.
se tornam como pessoas estranhas dentro de casa. Lá fora, às vezes, é amigo de todo mundo, conversa com todo mundo, dialoga com todo mundo, mas dentro de casa é como estranhos. É somente palavras restritas, curtas, e não senta para trocar ideias. Eu recordo, quando eu era garoto, os antigos tinham essa tradição lá na roça. À noite, isso acontecia mais à noite, chegava do trabalho, a minha mãe, as mulheres, lá era fogão de lenha, punha o feijão para cozinhar à noite, para no dia seguinte já estar cozido. E aí acendia o fogão, às vezes tempo do frio, a gente sentava, se dizia rabo do fogão, sentava no rabo do fogão os meninos, e os velhos começavam a contar história, conversar, e os meninos ali observando, ouvindo, trocando ideias, fazendo programas. Olha, eu plantei tanto saco de arroz, e vamos ter uma grande colheita, se Deus quiser, e eu vou comprar um vestido para você, ele dizia para ela, um sapato, comprar uma botina para o fulano, e a gente ficava naquela expectativa tão boa. O diálogo dentro de casa, gente, é mais do que sexo, é mais do que qualquer coisa para sustentar um casamento. Agora, como eu disse, os 5 linguajares, o irmão anotou, está aqui. Formas de expressar amor: elogio, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Cada ser humano exige alguma expressão destas. Uns rejeita uns não liga muito, um elogio, outro já liga. Um elogio: oh, você é o meu herói. A mulher dizer isso para o marido enobrece a ele. Enobrece a ele. Eu te admiro. Às vezes o marido luta, batalha, faz tudo, chega em casa, ao invés de receber um elogio, recebe um coice. Coisinha que ele faz de errado, já recebe um coice. Sendo que o linguajar de amor que ele entende de sua esposa seria elogio. Elogio. Cada um tem sua fraqueza, cada ser humano. Nós temos, a última estatística diz que 7 bilhões de pessoas na Terra. E você já viu que ninguém tem impressão digital igual ao outro? Já viu isso? E assim é sentimento, ninguém tem um sentimento igualzinho ao outro. Cada um tem um sentimento diversificado. Nosso Deus é grande, Ele fez, e eu não sei se vai ter 20 bilhões daqui a um tempo, se houver tempo, mas o certo é que Deus fez cada pessoa diferente uma da outra. É a grandeza do nosso Deus, não é? E cada pessoa exige uma expressão linguajar de amor do seu cônjuge, e não é só do seu cônjuge, do seu próximo, para ele sentir querido, aceito naquela rodinha, querido dentro de casa. Exige. Às vezes nós não fazemos conta disso. Eu me despertei para isso. Isso é muito importante. Nós passamos por cima dessas coisinhas, e às vezes são essas coisinhas que são a estaca que sustenta o lar. Eu anotei aqui, dentro de uma vida cheia do Espírito Santo, dentro de uma vida, porque às vezes nós focamos, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo, e isso é verdade, a Bíblia nos recomenda, Jesus nos recomenda em São João 3, nascer de novo. Mas eu quero que vocês entendam isto: uma pessoa que realmente é batizada com o Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, sabe o que acontece com ela? Ela é super educada, a começar dentro de casa. Ela procura entender o seu próximo, até como colocar palavras que não vai agredir, palavras verdadeiras, palavras corretas, porém palavras colocadas na hora certa.
Por isso que precisamos desse batismo com o Espírito Santo de Deus dentro de nós, mais do que arroz com feijão para alimentar o físico. Jesus nos deu esse modelo. Veja as pessoas na Bíblia e durante as eras, a história, a biografia daqueles que realmente foram cheios do Espírito Santo durante a história da Bíblia. Eram pessoas super educadas, falava a verdade, falava, mas colocava de uma forma tão especial. E eram pessoas, diz quem conviveu com o profeta desta era, diz que ele era um homem super educado. No púlpito ele era um leão contra o pecado. Nas pregações ele era um leão contra o pecado. Porém, particularmente, ele tratava com muito respeito as pessoas. Muito respeito. Respeitando a estrutura, porque cada pessoa tem sua estrutura. Uma das coisas que o batismo com o Espírito Santo faz em nós é respeitar a estrutura uns dos outros. Eu não posso julgar o meu próximo pela minha estrutura. Às vezes eu aguento certo tipo de sacudida, mas ele não aguenta, ela não aguenta. Eu tenho que me assentar no banquinho dele, no banquinho dela, para descer ao nível dele, para saber tratar com ele, tratar com ela. Billy Graham falou isto. Ele conta, é uma metáfora, porém tem uma mensagem profunda dentro dessa metáfora. Ele conta daquele homem andando, de repente pisou em cima de uma formiguinha e olhou para trás. A formiguinha ele tinha quebrado a perninha da formiguinha. Aí ele ficou com tanta compaixão da formiguinha, ele quebrou, foi culpado de ter quebrado a perninha da formiguinha. Ele queria ajudá-la, mas como um grandalhão, ele não dava conta de canalizá-la, enfaixar a perninha da formiguinha. Aí o que ele fez? Ele se diminuiu, é uma metáfora, né? Mas tem um fundo espiritual muito grande. Ele se diminuiu, até ficar do tamanzinho da formiguinha. Aí sim, ele conseguiu com as mãozinhas pequenininhas, o dedinho pequenininho, enfaixar a perninha da formiguinha e restabeleceu. Dias depois, a formiguinha estava andando normalmente, ele pôde tirar a faixinha e ela andar. Porque ele se diminuiu, tornou do tamanho dela para ajudar ela. Com o nosso tamanho, com a nossa estrutura, nem sempre seremos úteis para o nosso próximo. Isso falando, começando dentro de casa. Porque, gente, é triste, é doído ouvir uma cartinha como esta, é doído. Pessoas divorciadas, separadas. Eu tenho um estudo para fazer com a igreja dentro disso, na hora própria. Mas, vem a pergunta, pode-se amar o inimigo? Pode, muito bem. Jesus amou, Ele conquistou o mundo pela força do amor. Se conquistou o mundo, você não pode conquistar seu marido, você não pode conquistar sua esposa, porque aí vem a cobrança. Falta de reciprocidade. Exigimos dela e não queremos ceder, descobrir o que ela precisa. Gente, meus irmãos maridos, minhas irmãs esposas, pensemos nisto. O novo nascimento quebra tabu, quebra cultura, porque viemos a este mundo gerado por uma cultura de pais incrédulos, mães incrédulas, e é natural copiar a cultura deles. Jó fala isso, Jó capítulo 14, verso 1. O homem nascido de mulher é de poucos dias, cheio de inquietação. É a cultura que trazemos no primeiro nascimento. Porém, no segundo nascimento, quando entramos em Cristo, a Bíblia diz que nascemos de novo. Nascer de novo quer dizer mudar de cultura, quebrar tabu. Temos que ter humildade, gente, grandeza. Sem isso não vamos ter casamento no amanhã. Nós não vamos ter lares no amanhã. Sem humildade, sem
quebrar tabu. Nós não vamos ter famílias no amanhã. Negar-se gosto para alinhar ao gosto dela. Porém, o homem, por exemplo, o homem que descobriu que o linguajar da esposa, a expressão da esposa, o que ela deseja dele, não é carro novo, não é sapato novo. Eu tenho uma história aí de uma esposa, o marido deu carro novo para ela, deu casa nova, e da empregada, faz tudo. Ela chega, ele já está com a janta pronta. Ela trabalha fora, ela chega, ele já está com a janta, ele chega mais cedo do trabalho, todos os dois trabalham. Ele já está com a janta pronta, já até roupa na máquina ele já está lavando, já limpou a casa, e no entanto ela não é feliz. Aí foi descobrir, porque o linguajar de amor que ela gostaria que ele tivesse, não era esse aqui, ó, não era serviço, atos de serviço, não era atos de serviço. O linguajar de amor que ela queria era tempo de qualidade, diálogo. E ele trabalhando demais, chega em casa, põe o avental, vai trabalhar, fazer comida, lavar a casa, pensando que estava agradando ela, e não estava. Outra já exige isto: eu só entendo que ele me ama se ele me ajudar na cozinha, ajudar na casa, eu entendo. É o linguajar de amor que ela entende. Outra, o caso dessa história que eu tenho, já não era. Ela exigia dele era diálogo. Quando, 35 anos de casado, é que ele foi descobrir que ela exigia isso dele. 35 anos ela sofrendo, não separou porque Deus teve misericórdia. Ele foi descobrir que ela exigia para o linguajar de amor, expressão de amor, era tempo de qualidade, é estar com ela, sentar com ela. Ela não importava se a casa estivesse suja, se ela tivesse que limpar sozinha, fazer a comida, a janta sozinha, chegasse do trabalho. Ela disse: eu não importo com isso, eu faço. Eu lavo a roupa, eu limpo a casa, eu faço tudo. Mas o que eu quero dele é que ele se assenta comigo e converse comigo. Ele não tem tempo. Tempinho que sobra, ele vai sentar diante da televisão ou diante do computador e não tem tempo para dialogar comigo. Quando ele descobriu que o que estava destruindo o casamento dele era esta falta de expressão que ela necessitava, que era tempo de qualidade, ele salvou o casamento dele. Ele salvou o casamento dele. 5, nós citamos 5, elogio. Elogiar, geralmente homens, eles dependem muito de uma aprovação da esposa. A esposa sábia, cheia do Espírito Santo, deve descobrir os pontos carentes que seu marido tem, para você preenchê-lo. O escritor diz assim: é como tanque vazio e tanque cheio. Às vezes você não descobriu por que o tanque do seu marido, o tanque do amor dele está vazio. Você não deu conta de encher o tanque do amor dele. Você quer encher com outras coisas e não é aquilo que enche. O tanque do amor da esposa está vazio, você não descobriu por que está vazio, você quer preencher com outra coisa. Aquele marido, por exemplo, que pensou que enchia o tanque do amor da esposa dele com trabalho, e não era trabalho, ela queria tempo de qualidade. Ela disse: trabalho eu faço, eu quero é tempo, eu quero é diálogo. E aí, quando ele estabeleceu meia hora por dia à tarde para dialogar, sentar com ela e dialogar, a resposta foi certeira: o lar mudou, o lar mudou. Eles não querem, todos, não querem tempo de qualidade, não é o dia todo, porque cada um tem seu trabalho, seus afazeres, mas tirar um tempo, dizimar um tempo, para conversar, porque é uma sociedade o casamento. Gente, se nós não fazer força, nós não vamos ter família no amanhã. Resignar gosto, nos tornamos ditadores. Eu sou macho e ela é fêmea, ela tem que fazer o que eu quero.
Você não leva casamento na frente assim, não. Foi o tempo que ditadura funcionava. Isso é ignorância, isso é antibíblico, isso é anticristão, desrespeitar sentimentos. O profeta disse: as pessoas não são feitas de serragem, as pessoas têm sentimentos. Olha, nós educamos, nós conhecemos esses domadores de feras no circo. Eles domesticam leão, leão que é o rei da selva, é a pior fera. E no entanto eles domesticam que lá dentro do circo o domesticador anda com ele, passa a mão na juba dele, porque aprendeu a expressar ao leão o linguajar do amor que ele exige. Aí o leão se torna amigo dele, não morde nele. Ora, gente, se podemos domar leão, não podemos domar uma leoa dentro de casa, ou um leão dentro de casa? Pode. Nós estudamos muita ciência da química, fala outros nomes aí, ciências dos direitos trabalhistas, ciência da cultura, ciência, faculdade, cada faculdade é uma ciência diferente da outra, né? Ciência da informática, mas esquecemos de estudar a ciência dos sentimentos humanos. Esquecemos de estudar a ciência dos sentimentos humanos uns dos outros. E queremos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Você tem uma estrutura, ninguém tem a estrutura do outro. Pode parecer, mas não é igual. Às vezes tem coisas que parecem demais, mas não é igual. Tem diferença. O nosso Deus é o Deus de variedade. Precisamos, gente, quebrar tabus. Os lares, eu estou falando de uma forma globalizada, geral. Os lares têm se tornado um palco de inimigos. Mesmo os lares chamados cristãos vivem juntos, casais, por uma norma de respeito, para não quebrar o tabu, para não dar mau testemunho. Mas lá íntimo, os dois não são felizes juntos. A falta não está só num e nem só no outro, a falta está nos dois. Porque é dando que se recebe. Quando você enche o tanque dele, ele vai encher o seu tanque do amor. Medida que medir será medido. Quando você corresponde, eu escrevi aqui, dentro do lar cristão, que tem o batismo do Espírito Santo, existe palavras como esta: desculpe-me, desculpe-me, perdoe-me, errei. Dentro de um lar cristão, de uma vida cristã, existe palavras como esta, expressões como esta: desculpe-me. Você sabe que mesmo essas três palavras, tem várias outras, mas colocada de forma inconversa, o resultado não é o mesmo. Por exemplo, desculpa. É um desculpa que não é desculpa, é um desabafo. Fala por uma obrigação, não por uma educação. Há muita diferença de falar uma palavra por obrigação e falar uma palavra por educação. Há muita diferença. Até na tonalidade. Desculpa, irmão Heber. É educação. Agora a obrigação é essa. Desculpa. É obrigação. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. As pessoas entendem. Pode ser um bobo, pode ser um animal. Eles, os pesquisadores, descobriram que até o cachorro entende quando o dono dele chega nervoso e quando o dono dele chega calmo. Ele entende pelo cheiro, pelo comportamento. A fera, os pesquisadores descobriram
que até as feras do mato, a vaca brava, o boi bravo, entende quando você está com medo dela, quando você não está, sabe? Não sei como, mas entende. Então, Deus nos ajude. Nós, se você for focar, nós somos os destruidores do nosso casamento. Não é o nosso cônjuge, não, é nós. Vamos dar a mão à palmatória, gente. Vamos quebrar esse tabu. Ah, meu pai era assim, minha mãe era assim. Gente, seu pai era um incrédulo, sua mãe era uma incrédula, mas não é porque eles eram isso que nós temos que continuar com esta genealogia de incrédulo. O batismo com o Espírito Santo veio para nos fazer quebrar tabus, cultura, e para vivermos como gente, como humanos, coletividade. Gente, é tão bom chegar num lar, encontrar a família toda em volta da mesa, dialogando, sorrindo. Família, o pai, a esposa, os filhos, em volta da mesa, almoçando ou jantando, no caso, ou lanchando, contando histórias, sorrindo um para o outro. É tão lindo isto, tão lindo, tendo liberdade. O filho pede ao pai: pai, ore por mim, amanhã eu vou enfrentar um teste difícil, um trabalho difícil, ore por mim. Culto doméstico, aí cita o nome do filho, da filha. Mas às vezes o pai não cria ambiente, a mãe não cria, e o filho ou a filha de lá também não cria, porque aí vem a acusação: é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do meu marido, é culpa da minha esposa. Não, é culpa sua. Se você plantar, você vai colher. Jamais eu quero usar essa expressão, estou falando eu esconder atrás dos meus erros, apontando que é o outro que está errado. Isso é uma falta de humanitismo, de humildade, de cristianismo. Eu quero descobrir os meus erros e lutar para consertar, porque eu me consertando, eu abrirei espaço para o meu próximo consertar os erros que ele tem comigo, com os demais. Se todos nós propor isto, gente, seremos famílias mais unidas, mais compreensivas, mais puras. Quebrar tabu, quebrar exigência. Por exemplo, eu ia dizer aqui sobre esse item do toque físico. Muitos homens às vezes não gostam, e já muitas mulheres já gostam mais, entendem mais o amor pelo toque físico. Ele tem que chegar, dar um beijinho nela, chegar à tarde, trabalho, um beijinho, um abraço. Ela entende, o toque físico, ela entende uma expressão de amor. Já muitos homens já não gostam muito dessa expressão. Mas ela gosta. Eu vou me educar a fazer isso. É a linguagem do amor que ela entende, que satisfaz ela, que deixa ela feliz. Os primeiros dias vai ser meio indigesto para mim, mas eu me adaptando, eu vou me acostumar e vou sentir feliz em ver ela feliz. Vou fazer isso. Porque o casamento é uma sociedade, e sociedade tem que lutar os dois sócios para que a empresa progrida, desenvolva. E assim é dentro de casa, os dois têm que lutar para gerar esse bom casamento. Não é um sozinho que é responsável. Os dois lados. Diz a ciência, então, é esta: descobrir qual é o linguajar que meu cônjuge exige de mim, que ele entende que eu amo ela ou ele, no caso dela para ele e dele para ela. Qual é o linguajar?
e abnegar meus pontos de vista, meus maneiras de ser, minhas chocarrices, e me adequar, trabalhar em prol daquilo, porque eu deixando ela feliz, ou ela deixando ele feliz, vai haver retorno, e havendo retorno, haverá paz, e havendo paz, o casamento vai ser duradouro, criar filhos felizes, o ambiente fica leve. Que nós precisamos demais, é de um novo nascimento, ao começar pelo nosso casamento. Começar pelo nosso casamento. Especialista em casamento é aquele que tem o batismo com o Espírito Santo. Ele se torna um homem especialista, inteligente. Ela se torna uma mulher especialista, inteligente. Aprendemos isto. É tão doído uma cartinha como esta que acabamos de ler. É doído. Sou um divorciado, sou uma divorciada, me sinto sem identidade. Não sei se me associo com os casados, se me associo com os solteiros, me encontro sem identidade, quer dizer, vítima de um acidente conjugal, torna-se uma pessoa sem identidade, não sabe se é casado, não sabe se é solteiro, e isto é uma cicatriz que fica, por mais que a gente aconselhe, não irmão, associa com solteiros, irmão, você vai ser uma conselheira para elas, uma conselheira para eles. Por mais que a gente conscientize, mas a cicatriz fica. Eu sei que isso é doído. Então, sabendo que isto é uma cicatriz dolorida que nunca vai apagar, nós que estamos casados, vamos aprender com os erros dos outros e não cair em tal erro. Como? Ser humildes e procurar estudar e descobrir qual é a linguagem de amor que o seu cônjuge exige para você expressar a ele o seu amor ou a ela o seu amor. E assim estaremos restaurando muitas coisas que perdemos. Estaremos salvando, construindo, reconstruindo. E estaremos, sobretudo, deixando um livro escrito com um modelo de cristianismo. De cristianismo. É uma arte? É. Arte de ser esposa. Arte de ser marido. É. Mas é uma bendita arte. É. Por isso que casamento, gente, não é... e vem, abençoa, e vai comer na festa, e já está casado. E ali foi o início só. Ali foi o início. O casamento começa daquele dia em diante. Trabalhando sua natureza para adequar a dela, e ela trabalhando a sua natureza para adequar a dele. É preciso esforço dos dois lados. Eu prego para mim, gente, não fica pensando, o pastor está pregando para mim. Se serve para você, receba. Mas eu estou pregando para mim, faz 30 anos de casado, eu estou aprendendo todo dia. Nós não tem ninguém bom que não precisa aprender. Aliás, quanto mais do Espírito Santo nós obtemos, mais miseráveis vamos nos olhar, dizendo, meu Deus, eu sou um estúpido. Sabia disso? É como espelho, eu tenho falado isso para vocês, é como espelho. Quanto mais no espelho você olha, mais defeito você vê em você. Por que as mulheres sempre investem mais nos produtos de Max Factor? Porque elas olham muito no espelho, então vê que está aparecendo ruga daqui, ruga dali. Aí vai nos produtos Max Factor para tirar as rugas. Os homens já não investem muito, porque olha pouco no espelho. Por que as pessoas sem Deus não oram em desespero, não vêm orar, banhar o altar com lágrimas? Porque eles não sabem que tem defeito.
não olha no espelho da palavra, não tem necessidade de orar, não tem necessidade de pedir perdão, não sente necessidade de pedir desculpa, porque não olha, não conhece a sua condição. Mas um homem, uma mulher que realmente luta e busca e é cheio do Espírito Santo, escreva isso na página branca de sua Bíblia. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós formos, mais cheios desta palavra, quanto mais cheio desta Bíblia formos, mais vamos entender nossas fragilidades e vamos lutar para nos consertar. Vamos lutar para nos consertar. A nós, vamos parar de acusar o próximo e ver que o mais errado somos nós. Porque se o próximo tem problema, dificuldade, o marido tem dificuldade com a esposa, é porque o tanque dele está vazio, ela está deixando o tanque do amor dele vazio. E ninguém reclama se não estiver em carência. Quer só uma dica para as esposas e os maridos? Veja o que mais ele reclama de você. Procura consertar naquilo para você ver se você não vai encher o tanque do amor dele. Veja o que ela mais reclama de você. Procure corrigir naquilo, vê se você não vai encher o tanque dela, do amor dela. Vai dar certo. Porque nem sempre o choro da criança é birra. Criancinha, cadê o irmão Elias? Apresentou pequenininha, está com a mãe, não é? Nem sempre o choro de uma criança é birra. Essa menina birrenta precisa de apanhar, pega o cinto e bate. Às vezes um choro é um grito de carência. Grito de carência. Está carecendo de uma atenção especial naquilo. Criança, o que muito acontece, quando você vê a menina chorando, menininho chorando, é porque fez xixi, está ardendo, as fraldas estão ardendo, então precisa trocar as fraldas. Então aquele choro é carência de socorro, troca minhas fraldas, ela não sabe pedir, então chora. Nem sempre choro é birra, às vezes é carência de uma atenção do pai, da mãe. E ignorantemente muitos pais, antigamente tinha muito disso, hoje, graças a Deus, a cultura está mudando, mesmo lá no mundo nesse sentido, que vai ver o que aconteceu, para depois ver se é birra ou não. Mas antigamente era assim, se chorasse, pai batia mesmo. Menino, está vendo que eu estou dormindo? Chorar de noite, por exemplo. Está vendo que eu estou dormindo? Vai me acordar? E chegava a atacar. O menino estava lá ardendo de xixi, precisando trocar a fralda. A mãe, em vez de trocar, vai bater. O tempo custoso é o tempo da ignorância, não é? Não é ou não é? É, não é? E hoje, não é custoso viver com um homem ignorante, com uma mulher ignorante dentro de casa? É tão custoso como era com nossos pais lá. Ô Jesus, se nós precisamos, a coisa que mais precisamos é da sabedoria do alto para semear a boa semeadura, para ocupar legitimamente o nosso lugar como marido, como esposa, como pai, como filhos. Não é por força, gente, não é por violência, é pelo Espírito. Zacarias capítulo 4, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Deixa o Espírito Santo descer mais fundo dentro de nós, e disse Jesus em São João 16, quando vier o Espírito de verdade, Ele convencerá o mundo de seus pecados. Esse mundo sou eu, esse mundo é você. Quanto mais do Espírito de verdade tivermos, nós estaremos convencidos de nossos erros. Senhor, eu estou convencido que do jeito que eu estou errado, eu preciso me mudar. Aí então você vem no altar e diz, oh Deus,
Eu descobri que eu preciso mudar meu comportamento nisto. Muda-me, Jesus. E aí Ele te dará força, porque Ele é o nosso companheiro para nos socorrer. Não tem coisa, irmãos, que mais alegra a Deus em nos contemplar aqui na terra do que ver nós lutando para corrigir nossos erros. Errar, como humanos, até o dia da nossa transformação, estamos sujeitos a errar. Mas o mal não é errar, o mal é concordar com o erro. E habituar, e fincar as estacas ignorantemente, e dizer, não, eu não errei. Oh, que loucura! Somos estúpidos. E destruímos a pessoa a quem dizemos que mais amamos, que são a nossa família, em nome da verdade. Eu sou batizado com o Espírito Santo, eu não suporto viver com gente ignorante. Mais ignorantes somos nós em não saber descer o nível daquela pessoa para ajudá-la. Quanto mais do batismo do Espírito Santo tivermos, mais habilidade teremos em descer para socorrer o mais fraco, começando dentro de casa. Eu estou aprendendo, gente, eu estou aprendendo com vocês, sentado, eu prego isso aqui, mas eu estou no último banco, com a minha cara no chão, ouvindo isso. Todos nós precisamos desse batismo, e para obter, não se obtém de mãos cruzadas. Para obter, se obtém, com a cara no chão. Com a cara no chão, nas caladas da noite. Nas caladas da noite. Lá na sua casa, no seu quarto, você levanta, caladinho, sem sua esposa ver, sem seu marido ver. E vai lá num cantinho e chora. Deus, eu preciso mudar nisso. Eu percebo que o tanque do amor do meu marido está vazio, e a culpa é minha. O tanque do amor da minha esposa está vazio, a culpa é minha. E eu sei aonde está meu erro. Muda-me, Deus, me ajude, tem misericórdia de mim. Oração que Deus agrada, é esse tipo de oração. Oração que vaza, que chega ao trono de Deus, é esse tipo de oração. Não adianta nada nós estar pulando, gritando, eu tenho o batismo do Espírito Santo, eu tenho o batismo. Nós aprendemos no encontro agora. Profeta, para pregar os 7 selos, primeiro ele pregou a mensagem de Deus em simplicidade. O que ele fala na mensagem de Deus em simplicidade? Ordem, conduta e doutrina. Não tem jeito de construir um prédio sem primeiro construir as bases de concreto para sustentar aquele prédio. Vai cair se você não constrói base. Casamento ruim se você não constrói base para edificar o casamento. Precisa ter as bases bem colocadas. Todos, irmãos, todos, faz 40 anos que eu trabalho com gente, auxiliei muitos pastores, pastor Adil, pastor Joaquim, no escritório, a gente atendia. E desses 40 anos eu tenho concluído isto. Todas as separações, um tem mais, outro tem menos, mas todos dois têm culpa. Se tivesse mais de Deus, haveria menos desquite, menos divórcio, menos separação. Encheria mais o tanque do amor do outro, do cônjuge, e evitaria essas cartinhas doloridas. Sou um divorciado, sou uma divorciada. Isso é doído, gente. Senta no banco dessa pessoa para você ver, isso é doído. Isso não é bonito, ninguém quer ter esse nome na vida. Ninguém quer.
Vamos dizer: Jesus, tem misericórdia de nós, nos ajude, Pai, nos ajuda. Agora, igreja é para isso, igreja é para educar o nosso espírito, por isso devemos amar estar na igreja, ouvindo os cultos, participando. Somos educados, sofremos a educação espiritual, ouvindo a palavra de Deus, descobrimos os nossos erros e aí lutamos para consertá-lo. Aquele tabu: quando eu casar eu mudo ele, quando eu casar eu mudo ela. Mudar ele, mudar ela, e mudar a si próprio, não está disposto. Quer mudar ele, mas ela não quer se mudar, ela quer conservar aquele tabu. O homem está lá, porque geralmente o lado masculino, há muita divergência nisto, variedade de maneira, mas geralmente o masculino, ele expressão de amor, também tempo de qualidade. Ela ouvi-lo, ela estar ao lado, ela ser aquela companheira que o elogia. O homem gosta de elogio. Você é meu herói. Você fez aquela parede torta lá da casa, mas isso não te desabonou, não. Aquilo lá é experiência. Eu tenho certeza, na próxima casa que eu vou construir para nós, vai sair retinha. Você viu? Eu não vou te condenar, porque antes de eu te condenar porque você fez torta a parede, você já viu que está torta. Para que eu tenho que mais eu te condenar? A esposa de um pedreiro fala isso. Mas uma esposa que não tem compreensão, todo dia que passa naquela parede, joga na cara: pedreiro ruim que você é, parede torta. Gente, ele já tem um inferno todo contra ele e precisa da esposa criticá-lo. Você está matando seu casamento. Ele entende que a expressão que você ama através desse linguajar de elogio. Não, meu velho. Você fez aquela cozinha lá que a água vai tudo para o quarto. Mas eu tenho certeza que a próxima cozinha que você fizer, a água vai sair para fora. Você viu que não pode fazer daquele jeito? E sorri com ele, e a coisa termina tudo em gracejo, em brincadeira. É doído, gente, quando a pessoa erra e outro vem martelar. Todo dia é o ferreiro, é o ferrinho do ferreiro. É pim, pim, pim. Você sabia que na penitenciária era assim, não sei se ainda é. Existe uma tortura que eles põem preso lá na cadeia, na cela, e tortura. Sabe uma das torturas qual é? Põe uma lata vazia e uma pingueira, noite e dia. Pim, 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 a pingueira de chuva na lata. É uma tortura psicológica, a pessoa fica louco, varrido. Assim é a cobrança. Todo dia que ela olha: Mauro, essa parede torta. É uma tortura, gente. Já falou uma vez, por que tem que falar duas, três? Você está matando o seu casamento. Ninguém é tão bobo que não possa entender que errou. Fala uma vez, ele viu que errou, amém. Então vamos sorrir agora. Falei, você entendeu? Eu entendi. Então agora vamos sorrir. Eu prometo que não vou tocar nisso mais nunca. A hora que eu olhar aqui, eu vou sorrir, saber que foi uma experiência na sua vida. Tem que acontecer experiências amargas para termos experiências boas. É tão bom casar com uma pessoa compreensiva, gente. É tão bom ter uma esposa compreensiva ao lado. Um marido compreensivo ao lado. Existe, a maioria dos homens, que é tido como o mar morto. E muitas mulheres, nem todos os homens são assim, nem todas as mulheres são assim. Estou falando, jogando tipos. Mar morto, homem, mar morto. Sabe o que é o mar morto? O mar morto é um mar que existe lá em Israel. O rio Jordão deságua nele, outros rios deságuam nele.
e ele não deságua em lugar nenhum, ele some, ele engole, absorve todas as descargas de outros rios, e ele se absorve na areia, morre na areia, no deserto de Israel. Lá tem muito deserto, o Mar Morto, ele absorve na areia. Assim existem homens Mar Morto. A mulher descarrega tudo nele, o dia que passou durante o dia, ele chega em casa e ela já e o Mar Morto lá ouvindo, quietinho, absorve tudo e não descarrega nada. É a maneira dele. E muitas ficam nervosas. Você não fala nada? Ele é o Mar Morto. Ela já é a cachoeira agitada. Cachoeira, se ouve o barulho dela de longe. Você já viu cachoeira no rio? Cachoeira. Mulher cachoeira e homem Mar Morto. Existe isso. Mas se cada um admirar o outro dentro da sua qualidade, será uma bênção. O que seria dela se ele fosse uma cachoeira também? Não sobrava tempo dela falar, só ele ia falar também. Então, graças a Deus que a cachoeira casou com o Mar Morto, que aí dá tempo para ela descarregar, falar. Ele é Mar Morto, ele absorve, fica caladinho. São qualidades boas, que deve ser admirada, deve ser recebida, deve ser enaltecida. Graças a Deus que eu casei com o Mar Morto, que eu sou uma cachoeira, né? Exemplos como esse, muitos outros iguais, que podemos ver nas pessoas e admirar nas pessoas. Meninos, meninas, não case com uma pessoa que você não admira ele, senão você vai ser um infeliz. Antes de casar, veja se aquela é uma pessoa que você tem admiração por tudo que ela faz. Outro dia chega e diz: mas você tem coragem de casar com aquela moça? Ela não para calada, conversa, matraca o dia inteiro. Ele diz: não, mas eu sou calado, eu preciso de uma pessoa que alegre a casa. Tudo como eu, que é um lar silencioso. Eu sou um Mar Morto, eu tenho que casar com uma cachoeira. Admirar pessoas, seres humanos, é como uma loja. Você chega numa loja, o vendedor apresenta um tecido, outro, e você escolhe um. Aquele que você escolheu, às vezes é um xadrezão. O outro chega e fala: rapaz, que gosto ruim, comprar um xadrezão desse. Ele diz: eu estou atrás disso faz anos para comprar um tecido desse jeito. Não interessa o gosto que o outro tem, o importante é o seu. Ela tem a orelha torta, o nariz torto, você diz: mas essa é que eu estava procurando. Olha aqui, charme, o narizinho torto, a orelhinha torta dela, né? O importante é você ser feliz com a sua escolha. Agora, por favor, antes de casar, procure conhecê-lo, conhecê-la, e ter admiração um pelo outro, pelo jeito, que depois de casado não muda, não. Não tente mudar, é uma maldade querer mudar seu cônjuge depois de casado. Você tem que entender qual é a linguagem que ele exige para você expressar amor, para deixar ele feliz, ele ou ela. Mas mudar não se muda. Não se muda. Tem que cooperar para a vivência, deixar feliz. Tanque cheio, o carro viaja quilômetros e quilômetros, tranquilo, sem ratear. Tanque vazio, o carro começa a ratear e apaga mesmo, e para, estaciona e não vai de jeito nenhum. Não tem gasolina, não tem combustível, tanque vazio. Mas tanque cheio, viaja quilômetros e quilômetros e não para. Deixa seu marido com o tanque cheio para você ver. O casamento fica leve e deslanchará na estrada da vida. Jesus nos ajude, gente. Jesus tenha misericórdia de nós. O batismo com o Espírito Santo nos dá humildade para trabalhar a nós mesmos, para adequar ao gosto do nosso cônjuge. Não venha com essa conversa fiada, carnal, de dizer que o batismo do Espírito Santo te faz um pássaro raro. Isso não é de Deus.
o batismo, o irmão Brana ensina que o batismo do Espírito Santo é viver para os outros. É viver para os outros. Ele fala isso na mensagem Apocalipse 5, primeira parte. Serpente ferida. O batismo do Espírito Santo é viver para os outros. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Não venha com essa interpretação denominacional, que isso não passa no filtro de Deus, não. Não. Aqui nós pregamos a palavra de Deus e começa de mim. Ela fere, o pastor prega, mas ele está entrando na chibata grossa. Não pensa de vocês que a gente não está sendo chicoteado, mas eu preciso tanto quanto vocês precisam. O culto abençoa desde o púlpito até a portaria. E ai de nós se não tivermos isso. O dia que não existir mais isso aqui dentro da igreja, é porque o Espírito Santo foi embora. Então aí você tem que ir, e me chame também, porque eu vou para um lugar onde está o Espírito Santo. Me chame também, porque eu vou. Eu não quero ficar num lugar que não tem o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de mim, e você diz de mim, não é? De nós, e nos dê mais dessa graça. Posso não me lembrar do que você me disse, mas me lembro do jeito que disse. É isso. Agora, esse negócio de lembrança de jeitos ruins, nós temos que passar uma esponja. Há muitos casamentos desastrados por causa de lembranças ruins. O que a pessoa foi ontem não quer dizer que ela está disposta a repetir o mesmo hoje. As pessoas mudam. Você leia lá em São João 11, por exemplo. São João 11, é Bíblia. Quando Jesus teve que sair fugido de Galiléia, a casa de Lázaro, era Galiléia, Betânia. Ele teve que sair fugido, ele hospedava na casa de Lázaro e Maria e Marta. Ele era hóspede. Ele não tinha uma casa para morar, ele vivia na casa de um, de outro. Tudo era emprestado. Ele teve que fugir de Betânia porque o povo ali queria matá-lo. 2, 3 dias, recebeu a notícia que Lázaro, seu amigo, havia morrido. E ele disse: temos que voltar lá. Sabe o que os discípulos dele disseram para ele? O senhor não pode voltar lá, o povo anda à sua procura para te matar. Leia lá, em São João 11. Sabe o que ele respondeu para os seus discípulos? O dia tem 24 horas. O que quer dizer com isso? Tempo muda a opinião das pessoas. Podemos voltar. Elas não têm mais aquela intenção. Elas pensaram, refletiram. Elas não estão mais com aquela intenção ruim a meu respeito. O dia tem 24 horas. Ou seja, dentro do passar das horas, as pessoas refletem, param para pensar no que estava proposto a fazer e muda de intenção. Muda de opinião. O dia tem 24 horas. Então você não pode julgar uma pessoa pelo que ela fez com você ontem. Não é? Me lembro do que você me fez ontem. Me marcou, me magoou. Você tem que julgar a pessoa pelo seu hoje. O ladrão da direita, no ontem, ele era um bandido. Mas no hoje, ele foi um salvo. A Maria Madalena no ontem era uma prostituta, mas no hoje foi salva. E Jesus soube entender isso. Já pensou a Maria Madalena chegasse para Jesus, Jesus disse: você tem que ser apedrejada mesmo. Ontem mesmo Jesus era profeta, sabia o que acontecia, as escondidas com as pessoas. Ontem por essas horas você estava deitada com um homem, depois saiu e deitou com outro, você tem que ser apedrejada. Mas Jesus nunca julgou ninguém pelo seu ontem. Ele julgou pelo seu hoje. Não interessa o que você fez ontem, anteontem, hoje até agora mesmo. Eles te pegaram no ato agorinha. Eu vou te julgar pelo que eu vejo no seu coração agora. Decisão de se consertar. Vou te julgar pelo que está no seu coração agora. E a chance que ele deu para ela valeu a pena.
Dali para frente ela nunca mais saiu de perto dele. Onde ele estava, ela corria para lavar os pés, para cuidar dele. Era um cuidado que ela tinha. Aí os discípulos perguntaram: por que ela tem tanto cuidado com o Senhor assim? Em outras palavras, ele disse: sabe por quê? Porque a quem é muito perdoado, muito é agradecido. Você vai ter uma esposa muito agradecida ao você encher o tanque dela. Você vai ter um marido muito agradecido a você compreender e encher o tanque do amor dele. Maria Madalena, Jesus chegou lá na casa do sacerdote Jairo, foi Jairo, e ninguém lavou os pés dele, sentado num cantinho. Simão, e Maria lá, o Simão disse: o senhor não está vendo essa mulher lavando seus pés? Ele disse: ela escolheu a melhor coisa. Nenhum de vocês, estou aqui há muito tempo, nenhum de vocês veio lavar meus pés. Naquele tempo era tradição, chegava um visitante, o dono da casa lavava os pés. Nenhum de vocês, sacerdote, conhecedor da letra, fez isso comigo. Ela, sendo bem ignorante, como você julga, teve a sensibilidade de cuidar. Sabe por quê? Porque a quem é muito perdoado, muito é agradecido. Nós queremos que nossas esposas encham o nosso tanque do amor. Elas querem que os maridos encham o tanque do amor delas. Mas sem investir na coisa não tem jeito. É dando que se recebe. É abastecendo que somos abastecidos. Gente, porque se não pensarmos assim, vamos pensar em novos casamentos? Não vai adiantar. Nós podemos casar 500 vezes, mas se não mudar de comportamento, vamos ter 500 divórcios, 500 problemas. Para que arrumar atalhos se podemos consertar os velhos caminhos através da humildade? Deixa eu repetir isto: dentro de uma vida cristã, de um lar cristão cheio do Espírito Santo, sempre vai existir essas expressões de um para com o outro, pai para filho, filho para pai. Não é porque é filho, pai não pode pedir perdão. Coisa linda é um pai dizer para o filho: me perdoe, meu filho, eu te expressei errado. Filho dizer para o pai: pai, me perdoe, eu agi errado. Coisa linda, isso não é vergonhoso, isso é lindeza, minha expressão. Marido dizer para a esposa: me perdoe, eu agi errado. Esposa dizer para o marido: me perdoe. Gente, isso é bonito demais. Coisa que quase não existe mais na terra, mas existe entre os eleitos de Deus. Ainda existe. Ainda existe, porque essa é a cultura do Espírito Santo. Não interessa quanto a cultura mundana divulgue seu trabalho, mas existe a singular cultura do Espírito Santo que o povo de Deus trabalha dentro dela. Dentro de um homem cheio do Espírito Santo, de uma mulher cheia do Espírito Santo, sempre você vai ouvir essas expressões: desculpe, perdoe-me, errei. Desculpe-me, perdoe-me, errei. Oh, irmãos, expressões dessa derruba egoísmo, derruba raiz de amargura, derruba, joga por terra raiva, derruba. Desculpe, eu não queria falar desta maneira. Me escapou, me escapuliu, me escapou. Eu não queria agir assim. Faz assim não, filha, pede desculpa por ela, pede. Aí, ó, pediu. Isso, é bonito. Me escapuliu. Uma moça expressou um dia: nos meus dias de TPM, é TPM que fala? Eu não gosto nem que meu namorado fica ligando para mim conversando. Eu falei: oh, que terreno próprio para um divórcio.
Por que que não pode ter o batismo do Espírito Santo para te dar alto? Não é porque você está enfrentando aqueles dias críticos que você tem que dar lugar ao diabo para fechar a comunicação com o seu marido. A Bíblia condena isso. Leia 1 Coríntios 7, versos 3, 4, 5. Não deixar o marido, como é que fala lá? 1 Coríntios 7. Nos meus dias eu ligo para ele, peço para ele nem ligar para mim. Na hora, a coisa arrebenta dentro da gente. O terreno próprio para um divórcio. Como é que é? 5, capítulo 7, 1 Coríntios, verso 5. 5. Eu tenho que ler a Bíblia, porque há muitas pessoas que dizem, lá eles só lê livrinho, lembrando. Nada do que esses livrinhos falam, gente, não fica sem respaldo. Tudo que esses livrinhos falam tem respaldo bíblico. Esse profeta não é falso. Tudo que ele falou é baseado na Bíblia. Tudo que é pregado aqui tem Bíblia. 1 Coríntios 7, verso 5. Não vos defraudeis um ao outro. Defraudar é dar prejuízo, senão por consentimento mútuo. Consentimento. Você vai cortar a comunicação com ele? Ele permitiu? Não, eu proibi ele. Proibi. Casamento por proibição. Você acha que isso funciona? Você está errada, minha filha. Muda de conceito. Está começando errado o seu casamento. Nos meus dias críticos eu proíbo ele até de ligar para mim. Por que você tem que aproveitar da situação para explorar ele, para defraudar ele? Não, nada justifica sermos ignorantes com o nosso próximo. Aproveitamos da doença para defraudar o marido. Não posso nem dar um beijinho nele. Às vezes a expressão do amor dele, o linguajar do amor é beijinho, toque, né? Abraço. Não, esses dias senhor, fica longe de mim. O marido fica igual o cachorrinho com o rabinho no meio das pernas lá no cantinho naqueles dias. Isso é pecado. A Bíblia está condenando isso. 1 Coríntios 7, verso 5. Sabe por quê? Escute-me, por favor. Casamento e divórcio 211, o profeta fala. Por que que Assuero deixou a Vasti e casou com a Esther? Por causa disso. Ela negou o corpo para ele, e ele deixou e casou com a Esther. E o profeta de Deus, que é a boca de Deus, diz que o homem, nesse caso, ele tem direito de largar essa mulher e casar com outra, quando ela nega o corpo para ele. Estou dizendo só parte sexual, não. Conversar, sentar, conversar. Por que temos que aproveitar da doença para defraudar o outro? Tanto do lado feminino quanto do lado masculino. Não é porque você não tem dinheiro. Quer ver um homem nervoso, ele está sem dinheiro. Não é porque você está sem dinheiro que tem que cortar o diálogo com a esposa. Entenda, fala, querida, dinheiro, não fala comigo em dinheiro porque eu não tenho, mas não é por isso que nós vamos deixar de conversar, sorrir, usar o caso de não ter dinheiro para ficar nervoso dentro de casa, brigar, pisar um no outro. Está errado. Querido, você tem que conscientizar ela, querido, estou ruim, não tenho dinheiro para nada, mas não é por isso que vamos deixar de ser amigos. Vamos continuar nossa amizade, vamos sorrir, vamos conversar. Só não fala comigo em dinheiro, porque não tem mesmo, não tem jeito. Mas vamos ser amigos, vamos ser comunicativos. Gente, conservar o lar em alta, é tão lindo isso. Nada, Paulo disse sim em Hebreus 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode justificar ira, alimentarmos ira dentro de casa. Nada pode justificar briga dentro de casa. É porque eu estou na TPM. Fica longe de mim. Isso é pecado transgredir a Bíblia. Eu vi uma moça falar isso aqui. Eu disse, menina, não tem juízo falar assim, trabalhar assim.
Oh Deus, ajuda nós. Eu gosto demais de ouvir o pastor Euclides Paro pregar, que ele prega orando, ele prega chorando, de repente ele grita: Jesus, ajuda nós. E fala assim, gosta, é um velhinho que está quase passando pelo Senhor. Mas eu gosto de ouvir as pregações dele, porque ele prega orando, ele prega essas coisas e depois ele grita: Deus, ajuda nós, Deus, ajuda nós, Deus, ajuda nós. O pastor prega, mas às vezes ele não fala isso, mas dentro dele ele está orando assim: ajuda nós, começar de mim. E o relógio mandou parar, e nós temos que parar, pastor Edson, porque tem um sepultamento do irmão Luiz Paulo. O corpo dele chega às 11 horas no hospital, no necrotério do Gama, e 11h30 será o sepultamento. Então o culto tem que ser bem rápido lá, né? Eu creio que o senhor vai nos representar lá, porque eu devo ter algum atendimento, não vai poder ir. O senhor cita lá, o pastor não pôde vir, tá? E leva os diáconos com o senhor. Vamos ficar de pé. E nós deixamos o estudo para o próximo domingo, tá? Eu creio que fomos ajudados, não fomos? Foi bom estar aqui. Ajudou vocês, irmãs? Moças, é bom ouvir isso? É bom, rapazes, ouvir isso? Eu quero, irmãos, por favor, não me entenda mal, gente, não me entenda mal. O pastor não prega apontando em A e em B de jeito nenhum, o pastor prega para ele, e isso reflete a todos, é abençoado todos nós precisamos. Não deixa o diabo te explorar, porque o diabo é terrível. O diabo é terrível. Ele põe na cabeça do membro dizendo: o pastor pregou só para você. Não é assim não, não faça assim não. Você está te destruindo a si mesmo. Você tem que crer que aqui o pastor é profeta, ele prega no espírito profético. Tudo que eu lembro de duas recomendações que o pastor Joaquim me fez há muitos anos atrás, quando eu fui sair para o campo. Ele diz: tudo que você vê rodeando você, pode pregar que está rodeando o povo também. E outra recomendação: nunca pregue nada que você não entenda do que você está falando. Nunca esqueça dessas duas recomendações. E esse espírito do autoritarismo, do humanitismo, rodeia cada um de nós. Então devemos batalhar contra ele, para ele não assaltar nossos lares, senão vamos viver família toda dentro de casa, mas independente, cada um por si próprio, sem unidade, sem união. E isso é horrível para uma família cristã. Que Deus nos ajude. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar, vamos pedir a Deus vivificar isso dentro de nós. Pastor Edson, pode orar aqui? Vamos orar. O casamento é um trabalho a ser feito. Você trabalha você, ela trabalha ela, o marido trabalha ele. E até velhinho esse trabalho está sendo feito, nunca acaba. Todo dia estamos trabalhando a nós mesmos. Vamos orar. Senhor Deus, Jesus, te agradecemos por este ensinamento. Nós não vamos mais precisar deste tipo de ensinamento após o rapto. Lá não seremos mais humanos. Mas enquanto estamos aqui nesta dimensão humana, Jesus, marido, mulher, filho, culturas diferentes, trazidos de pai, mãe, onde cada pessoa acredita que a maneira dela ver é a correta, o outro acredita que a maneira correta é a dele. Isso traz conflito. E a única maneira de vencer este conflito é fazer o que o Senhor fez e nos ensinou. É renunciar a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. oh Deus, Tome a sua cruz e siga. Deus, convença-nos, ó Deus, convença-nos sim, de que a tua palavra é a verdade. sim, ó Pai, ajuda-nos, Que Satanás não possa nos convencer Pai, de que nossa maneira, nosso pensamento
é melhor do que a tua palavra. Sim. Pastor Adil trouxe aquela mensagem maravilhosa: não te estribes no teu próprio entendimento. Mas nós somos teimosos, ó Deus, e que possamos saber que a teimosia não é de Deus. Sim. Isso é um diabo que fica nos rodeando, pregando que nós temos um programa melhor do que o Senhor, mas nós não temos um programa melhor do que a tua palavra. Não, Jesus. A tua palavra é o que o Senhor tem de melhor para nós. E quando nós estivermos convencidos disso, nós vamos renunciar os nossos próprios pensamentos e nós vamos agarrar a tua palavra incondicionalmente. Jesus. Dá-nos isto, Senhor. É o que nós mais precisamos. Jesus. Que possamos estar, ó Deus, decepcionados com nós mesmos. Sim. Chegar a um ponto de dizer: eu não vou mais pela minha cabeça, não. Fui pela minha cabeça, eu me arrebentei todo. Agora eu vou pela tua cabeça. Amém, Jesus. Conceda-nos isto. Dá-nos corações retos, espírito puro, dos quais o Senhor se agrada. Jesus. Que possamos sair daqui, ó Deus, convencidos. Não, eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu vou seguir o conselho de Deus. E assim eu vou ser bem sucedido. Conceda-nos isto. Sela este culto em nossos corações. Leva-nos em paz, ó Deus. E com a mudança em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, eu amo. Cante esse corinho. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, eu amo, sim. Faça um pacto. Os primeiros dias vai ser com luta, mas depois se torna um costume agir diferente. Os primeiros dias, as primeiras semanas, o primeiro mês será uma mudança de comportamento. Não é fácil, é como ler a Bíblia, com vontade ou sem vontade. Leia a Bíblia, que a vontade vem. Com vontade ou sem vontade, ore, a vontade vem depois. Com vontade ou sem vontade, pratiquemos boas coisas, que depois se torna hábito, tornará hábito. E não há coisa melhor do que ter bons hábitos. Mudança de comportamento, primeira semana, primeiro mês, é estranho, é difícil, é sem vontade, mas depois aquilo se torna agradável e você vê que compensa, e você vai investir nisso e vai se tornar uma praticidade. Faça isto, não fica só com palavras, torna palavras em prática. Você vai ver que seu lar vai se tornar um pedaço do céu aqui na terra. Pedaço do céu é o lar que tem diálogo, que tem amizade, que tem companheirismo, que tem compreensão. Pedaço do céu, lar, doce lar. Irmão Elias, cante um hino bonito, ungido para nós. Abrace um ao outro. 4:30 da tarde, venham todos. Companheirismo com os jovens e o culto da noite. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.
Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, toda esta vida vai, e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria a ti em prazer, ou mesmo em dias maus. Porém o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concede tantos bens. Muda-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Sei que o melhor tu dás, e mesmo assim, tão ansioso sei que sou. Pai, eu sei que o tempo vai, pedi, e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honra e sem valor, e ao cair em prantos eu me lembrei da cruz. Foi lá que o meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer agora junto a ti. Quero me refazer. Essas ofertas.